Desde os primórdios, histórias de bonecos assombrados têm alimentado o medo e a imaginação de gerações. Mas foi com a chegada de personagens icônicos como Chucky e Annabelle que a ideia de bonecos possuídos se fixou definitivamente na cultura popular. Hoje, vamos mergulhar em 3 relatos arrepiantes de bonecos que aparentemente ganharam vida própria, deixando todos intrigados com o mistério do que realmente habita dentro deles. Neste episódio, vamos encarar a verdade por detrás do demônio nos bonecos. Começamos com Robert Eugene Otto, nascido em 25 de outubro de 1900 em uma das famílias mais influentes de Key West, Flórida. Desde cedo, ele rejeitou seu primeiro nome, preferindo ser chamado apenas de Gene. Aos 3 anos, seus pais, em busca de uma babá que atendesse às suas necessidades, encontraram uma mulher da região das Bahamas. Porém, ela logo entenderia o motivo pelo qual tantas outras babás haviam sido demitidas tão rapidamente. Antes de partir, essa babá deu a Gene um boneco feito à mão, talvez como um consolo para o garoto, ou quem sabe, com outras intenções. O boneco, com cerca de 1 metro de altura e vestido com um uniforme de marinheiro, logo foi batizado de Robert, e não demorou para que se tornasse o melhor amigo de Gene. A partir daí, estranhos sussurros eram frequentemente ouvidos do quarto fechado do menino. Inicialmente, os empregados acreditavam que Gene estava fazendo as vozes para Robert, usando um tom mais grave para diferenciar, mas não demorou para que surgissem rumores. Muitos afirmavam ouvir 2 vozes distintas. Certa noite, gritos desesperados de Gene ecoaram pela casa, levando seus pais a correrem para o quarto do menino. No caminho, ouviram algo mais aterrorizante: risadas macabras. A porta estava trancada. Após muito esforço, conseguiram abri-la. Ao entrarem, se depararam com uma cena de puro caos. Móveis revirados, brinquedos quebrados, e Gene, encolhido na cama, só conseguia apontar para o boneco na janela e dizer: "Foi o Robert." Com o tempo, os fenômenos sobrenaturais se intensificaram. Outros bonecos de Gene eram encontrados rasgados, trancados em cômodos sem explicação. Talheres eram descobertos entortados. Os empregados começaram a acreditar que a babá havia amaldiçoado o boneco usando voodoo. Quando os pais de Gene faleceram, ele herdou a casa da família. Mesmo adulto, seu apego por Robert continuava e o boneco ganhou seu próprio quarto, onde ficava sinistramente olhando pela janela. Gene se casou com uma mulher chamada Anne, mas sua obsessão em manter Robert por perto, inclusive na mesa de jantar e no quarto do casal, criou uma tensão insustentável no relacionamento. A pressão finalmente fez Gene trancar Robert no sótão, mas ao invés de aliviar o clima, as coisas apenas pioraram. Crianças do bairro começaram a relatar que o boneco era visto na janela do sótão, gesticulando para elas. Anne ouvia passos no teto à noite, mas quando investigava apenas Robert estava lá. A situação levou Anne a um colapso mental, culminando em sua internação em um asilo.
Após a morte de Jean, em 1974, a casa e o boneco passaram para novos donos. Quando a filha de 10 anos dos novos proprietários começou a ter pesadelos com Robert tentando atacá-la, a família não hesitou em doar o boneco para um museu chamado East Martello. Hoje, Robert está confinado em uma caixa de vidro, mas suas travessuras continuam. Visitantes que tentam fotografá-lo relatam falhas inexplicáveis em seus dispositivos eletrônicos e muitos afirmam que o viram mudar de expressão ou até mexer as mãos. O comportamento de Robert é perturbadoramente semelhante ao de outro boneco a milhares de quilômetros de distância no Canadá, Mandy. Um boneco doado ao Museu de Quesnel em 1991 trouxe consigo uma série de eventos inquietantes. Assim que chegou, os funcionários do museu relataram sons vindos do saco plástico onde Mandy estava guardada. Mais tarde, visitantes relataram ouvir batidas suaves na vitrine, como se o boneco estivesse tamborilando os dedos no vidro. Em uma ocasião, um brinquedo que acompanhava Mandy foi encontrado fora da caixa, mesmo não estando ninguém por perto. Um médium sugeriu que Mandy carregava o espírito de uma menina que morreu jovem, com a sua alma presa no brinquedo. Mas os funcionários insistem que, apesar de travessa, Mandy não tem intenções malignas. Já na Austrália, o boneco Leta, descoberto na década de 70 por 2 irmãos, também carregava uma aura sinistra. O boneco, de origem europeia, demonstrava sinais perturbadores de atividade, mudava de posição sozinho e parecia incomodar os cães da casa. Essas histórias levantam questões sombrias. Será que a alma humana pode realmente se transmitir para um objeto? Psicólogos sugerem que o nosso medo pode ser causado pela aparência quase humana desses bonecos e provocam desconforto por não serem completamente perfeitos. Mas e se houver algo mais? Algo que ultrapasse a psicologia? Então, na próxima vez que você pensar em trazer um boneco para casa, lembre-se, nem todos os sorrisos de porcelana são inofensivos. Algumas histórias não se prendem ao passado. Elas se movem silenciosamente, observando e esperando o momento certo para se revelarem. E quando você menos esperar, talvez seja tarde demais. Porque, no fim, você nunca sabe se o que está te observando é apenas um brinquedo ou algo pior.